Você não é tão livre quanto pensa. A cada passo há um olhar te julgando. A cada palavra, uma impressão sendo formada. E a cada decisão, consciente ou não, você está sendo testado. O mundo é um jogo psicológico. Só que a maioria joga de olhos vendados. Acredita que basta ser bom, justo, honesto, que tudo dará certo. Mas Maquiavel, o pensador que muitos demonizaram, mas poucos entenderam, enxergou a realidade com uma clareza brutal. As pessoas não agem por princípios, elas agem por interesses. A verdade é que você pode ser o mais competente da sala, mas se não dominar o invisível, será descartado. Pode ser o mais honesto do grupo, mas se não souber manipular sua presença, será ignorado. Pode ter o melhor coração, e mesmo assim ser pisado. Maquiavel não ensina a ser cruel, ele ensina a se proteger, a lidar com os jogos ocultos da mente humana, a entender o que está por trás do sorriso gentil, da mão estendida, da falsa humildade. Ele revela um mapa oculto da natureza humana, e uma vez visto, ele não pode mais ser ignorado. Essas 14 verdades psicológicas não são apenas estratégias, são espelhos. Espelhos que mostram o que os outros realmente veem quando olham para você. Espelhos que revelam os mecanismos por trás do respeito, da atração, da submissão e do poder. Você está pronto? Porque depois de ver isso, você nunca mais vai olhar para o mundo da mesma forma. Parte 1. As pessoas julgam pela aparência, nunca pela essência. Não importa o quão honesto você seja, o quão justo, nobre ou virtuoso. Se sua imagem não comunica isso, o mundo jamais irá perceber. As pessoas não leem intenções, leem sinais. E os sinais estão nos gestos, na postura, na expressão, no modo como você ocupa o espaço. Maquiavel foi cruelmente honesto ao afirmar que os homens julgam mais pelos olhos do que pela mente. A essência pode ser profunda, rica, até divina. Mas se a aparência não estiver à má altura, ela se perde antes mesmo de ser notada. Vivemos num mundo que reage ao que vê, não ao que é. E é aí que muitos homens se sabotam. Acreditam que basta ser, quando na verdade é preciso também parecer. Um homem pode ter as melhores ideias, o coração mais firme, o senso mais elevado de ética e direção. Mas se não souber projetar isso no olhar, na voz, no silêncio, será lido como mais um, porque o ser humano médio não interpreta a verdade. Ele interpreta o impacto. E o impacto começa antes da primeira palavra, antes da primeira ação. Está na aura, na firmeza, na forma como você segura o olhar de alguém sem hesitar. A realidade é que o poder não se comunica através de discursos bem elaborados, mas pela maneira como você entra em uma sala. O mundo é um palco e a maioria observa, julga e decide em segundos se você deve ser levado a sério. A profundidade interior só é revelada àqueles que primeiro acreditam que há algo ali para ser explorado. E isso depende de como você se apresenta. É aqui que a maioria dos homens bons fracassa, porque acreditam ingenuamente que o mundo vai reconhecê-los por dentro, quando na verdade o mundo os ignora por fora. O homem que quer ser ouvido precisa aprender a ser visto, precisa alinhar sua presença com sua substância. Não se trata de manipular, trata-se de tornar visível aquilo que você é por dentro. Ser forte sem parecer forte é uma tragédia silenciosa. Ser digno sem parecer confiável é uma ruína inevitável. A imagem não é um disfarce da essência, é o canal por onde a essência se manifesta. E se esse canal estiver mal cuidado, trincado ou desconectado, o que você é jamais alcançará os outros. Maquiavel não recomendava teatralidade vazia, ele sugeria consciência estratégica. O príncipe não apenas governa, ele se comporta como quem governa. Porque o povo, dizia ele, se guia mais por impressões do que por verdades. E os impressionáveis não são exceção, são a maioria.
O sábio, portanto, veste a sua força, caminha com sua clareza e mantém sua postura mesmo no silêncio. O respeito nasce do alinhamento entre a imagem que você transmite e a essência que você carrega. Quando isso acontece, você não precisa convencer. Você simplesmente é aceito porque já se tornou inegável. Parte 2. Nunca mostre suas emoções em excesso. Maquiavel sabia que o homem que revela demais perde mais do que apenas o controle da situação. Ele entrega sua alma ao julgamento dos outros. Em uma sociedade onde todos estão prontos para usar suas fragilidades como munição, o indivíduo que expõe emoções em excesso se torna um livro aberto nas mãos erradas. Mostrar-se é permitir que os outros saibam exatamente onde te apertar, quando te atacar e como te manipular. Aquele que mantém uma expressão impenetrável, mesmo quando o mundo tenta desestabilizá-lo, comunica poder, não por gritar, não por se impor, mas por dominar a si mesmo quando os outros perdem o controle. Emoção demais é sinal de fraqueza para quem observa com olhos frios. Mesmo quando se trata de alegria ou entusiasmo, mostrar demais é abrir brechas. O verdadeiro poder está em sentir profundamente, mas demonstrar seletivamente. O homem que aprende a dominar o próprio semblante, que sabe sorrir com sobriedade, que não explode em fúria, mesmo quando tem razão para tal, se eleva acima dos impulsos comuns. Ele se torna alguém que ninguém sabe exatamente o que pensa, e é justamente esse mistério que impõe respeito. A filosofia maquiavélica não exige ausência de sentimento, mas sim o domínio sobre ele. O príncipe sábio pode sentir raiva, dor, medo, mas sabe que mostrá-los indiscriminadamente mina sua autoridade. Mostrar emoções é dar ao mundo um mapa das suas vulnerabilidades. Por isso, Maquiavel ensina que a melhor estratégia é encenar quando necessário, ocultar quando prudente e jamais agir como um escravo das próprias emoções. E não se trata de frieza, mas de inteligência emocional estratégica. Quando todos reagem de forma impulsiva, aquele que permanece inabalável torna-se uma figura quase mítica, alguém cuja força não precisa ser explicada, apenas sentida. A cultura moderna prega a autenticidade emocional como virtude máxima, mas esquece que transparência excessiva pode custar caro. Nem todo ambiente é seguro para que se abaixe a guarda. Nem toda pessoa merece ver sua verdade crua. A nobreza emocional está em saber quando falar, quando calar, quando mostrar e quando esconder. Maquiavel não acreditava na ingenuidade, acreditava na sobrevivência. E sobreviver, para ele, exigia que o homem fosse senhor de si mesmo. Emoções são ferramentas, não mestres. São meios, não fins. E o homem que as coloca no lugar certo jamais será facilmente abalado, manipulado ou descartado. Parte 3. Faça os outros se revelarem, mas permaneça opaque. A verdadeira vantagem psicológica pertence a quem observa mais do que fala, escuta mais do que revela, e decifra sem jamais ser decifrado. Maquiavel sabia que o poder não está apenas em saber mais do que os outros, está em saber sem ser percebido, em colher informações sem jamais entregá-las. O homem que fala demais entrega sua estratégia. Já o homem que permanece opaco, insondável, desperta insegurança e curiosidade ao mesmo tempo. As pessoas tentam compreendê-lo, agradá-lo, testá-lo, e sem perceber, expõem tudo o que são na tentativa de descobrir quem ele é. Ele, silencioso, apenas observa. Não confronta, mas permite que os outros se desnudem por vontade própria. Esse é o verdadeiro jogo de influência. Fazer com que os outros se revelem enquanto você continua escondido à vista de todos. A mente humana tem um impulso natural por clareza. Quando encontra alguém que não se entrega facilmente, que não ri sem propósito, que não compartilha detalhes íntimos, que não se define em palavras simples, ela sente um desconforto. E é exatamente esse desconforto que gera fascínio. A opacidade desperta projeção.
Os outros começam a preencher o que não entendem com suas próprias fantasias, medos e desejos. E é nesse território nebuloso que o poder se estabelece. O homem opaco é como um espelho enevoado. Ele reflete os outros sem refletir a si mesmo. E quanto menos os outros sabem sobre você, mais poder você tem sobre eles. Maquiavel compreendia que quem define, limita. Se você revela sua história, seus traumas, suas opiniões, seu mapa emocional, os outros saberão onde agir, como te agradar ou te destruir. Mas se você permanece como uma névoa, tangível, mas inacessível, ninguém conseguirá decifrar suas reais intenções. E nesse jogo, o primeiro a se revelar sempre perde. Aquele que primeiro mostra sua carta revela sua fraqueza. Por isso, o homem maquiavélico aprendeu a arte de fazer perguntas mais do que dar respostas. Ele ouve atentamente, analisa, interpreta. Deixa que os outros cavem suas próprias covas com palavras enquanto ele cava silêncio. E nesse silêncio, ele constrói sua força. Ser opaco não é ser frio, é ser seletivo. É compreender que nem todos merecem acesso ao seu mundo interior. É saber que cada informação sobre você é uma peça que pode ser usada contra você, agora ou no futuro. O homem que compreende isso não vive escondido, ele vive armado. Sua presença é firme, seu olhar é vivo, mas suas intenções são impenetráveis. E é exatamente essa combinação que confunde os fracos e atrai os fortes. Parte 4. Seja sempre insubstituível, nunca comum. A fraqueza mais disfarçada de um homem está em tentar agradar demais, se encaixar demais, se parecer demais com os outros. O desejo de ser aceito é o início da morte do poder pessoal. Maquiavel sabia: o homem que se torna comum é facilmente substituído, e aquilo que pode ser substituído, cedo ou tarde será. Se você anda como os outros, fala como os outros, pensa como os outros, então você é apenas mais um. E o mundo não respeita mais uns. O mundo respeita os únicos, os que têm algo que ninguém mais tem, os que carregam uma presença que não pode ser replicada. Os que não pedem espaço, impõem. A chave está em cultivar aquilo que o diferencia. Seus pontos de vista, suas atitudes, sua energia singular. Ser substituível não é apenas uma fraqueza, é uma sentença. No momento em que alguém sente que pode te trocar, que você é previsível, que seu valor está no que qualquer outro também pode oferecer, ele perde o respeito. Isso vale para o trabalho, para os relacionamentos, para as amizades. A diferença entre o homem comum e o homem poderoso é que o primeiro está sempre tentando parecer certo, enquanto o segundo está sempre se tornando raro. E tudo que é raro tem valor, porque tudo que é raro impõe condições. O comum se adapta, o raro exige. E não se trata de ser excêntrico. Trata-se de ter essência, de defender ideias, mesmo que causem desconforto, de manter postura, mesmo que isso custe aprovação. Maquiavel entendia que o príncipe que se molda demais aos outros acaba perdendo sua forma. Um verdadeiro líder não tenta ser amado por todos. Ele se torna necessário para alguns. E isso basta. Quando você é necessário, você dita o ritmo. Você é ouvido quando fala. Você é lembrado quando se cala. E sua ausência pesa mais do que a presença de 10 outros. O homem que se torna insubstituível compreende o valor da escassez. Ele sabe que quanto mais se oferece, menos é desejado, que quanto mais se expõe, mais previsível se torna. Por isso, ele age com estratégia, ele se entrega por partes, ele surge quando é necessário e desaparece quando se espera mais. E nesse jogo de presença seletiva, constrói uma aura que poucos conseguem ignorar. Você quer respeito? Então seja difícil de substituir, porque o mundo pode admirar o comum, mas só se curva diante do raro. E Maquiavel já sabia. O poder real não é o de quem grita mais alto, é o de quem, quando não está,
faz falta? Parte 5. Controle a imagem que os outros têm de você. A realidade importa menos do que a percepção. Essa é uma verdade incômoda, mas vital. Maquiavel entendeu que o poder raramente está no que você é, e quase sempre no que os outros acham que você é. Você pode ser brilhante, forte, determinado, mas se parecer frágil, hesitante ou comum, será tratado como tal. Os homens poderosos não deixam sua imagem à mercê da sorte. Eles moldam, esculpem, controlam cuidadosamente o que deixam ver. E mais ainda, o que escondem. Porque muitas vezes, o que você omite é o que mais instiga. A mente humana não opera com fatos absolutos. Ela trabalha com símbolos, com gestos, com impressões. É por isso que alguns indivíduos, mesmo sem dizer uma palavra, impõem respeito. E outros, mesmo gritando, continuam invisíveis. Tudo em você comunica algo. Sua postura, seu silêncio, suas reações, a forma como entra em um ambiente, a forma como sai. Você está sempre sendo lido, mesmo quando acha que está despercebido. E o erro de muitos é acreditar que basta ser verdadeiro para ser compreendido. A verdade, nua e crua, raramente tem apelo, mas a imagem bem arquitetada tem impacto, porque ela se infiltra no imaginário dos outros. Ela cria um mito, e mitos movem o mundo. O jogo não é fingir ser algo que você não é. O jogo é acentuar o que tem de mais forte e esconder o que ainda precisa trabalhar. É projetar segurança enquanto aprimora internamente suas fraquezas. É saber que o mundo julga antes de conhecer, e por isso, os primeiros segundos definem destinos. Maquiavel sabia que o príncipe deveria parecer virtuoso, mesmo quando em sua estratégia fosse implacável. Porque o povo precisa de figuras para admirar, e figuras não são feitas apenas de caráter, são feitas de imagem, aura, presença simbólica. Você pode até se rebelar contra essa lógica. Pode dizer que não se importa com o que os outros pensam. Mas o que você não controla, te controla. E quando alguém domina a sua imagem, domina também a forma como o mundo te trata. O segredo é simples. Não deixe que decidam por você quem você é. Apresente-se com clareza, com estratégia e com intenção. A primeira impressão é uma arma. E se for bem usada, você nunca mais precisará se justificar. Parte 6. Faça a ausência. Trabalhar por você. A presença constante banaliza. O valor de algo não está apenas no que oferece, mas no quanto ele é raro. Maquiavel entendeu cedo que o poder não reside apenas na ação, mas também na retirada estratégica, e não apenas em guerras ou alianças, mas nas relações humanas mais sutis. Um homem que está sempre disponível, sempre explicando, sempre justificando sua existência, logo se torna previsível, descartável e, pior, ignorado. A ausência, quando bem utilizada, é uma declaração silenciosa de valor, porque diz: eu não preciso estar aqui o tempo todo para ser lembrado. E esse tipo de mensagem tem um impacto profundo, quase inconsciente. A mente humana, por natureza, preenche lacunas, ela projeta, ela imagina, e na ausência, o outro se torna um enigma, um vazio que intriga, que instiga, que convida à curiosidade. É por isso que tantos perdem o respeito que tinham quando começam a estar disponíveis demais. Eles matam o mistério e, com ele, a atração. Em política, o governante que aparece em excesso se torna alvo de críticas, de piadas, de saturação. No jogo da influência pessoal, acontece o mesmo. O homem sábio sabe que não se trata de sumir por carência, mas de se afastar por estratégia. É no tempo fora de cena que sua imagem cresce, desde que tenha deixado uma impressão forte antes de sair. E é exatamente essa dança entre presença marcante e ausência calculada que faz alguns homens se tornarem inesquecíveis. O erro está em acreditar que conquistar alguém ou algo é manter um fluxo constante de atenção, de presença, de palavras. Isso é desespero. E o desespero
é o perfume da fraqueza. Maquiavel escreveria que um príncipe sábio conhece o poder da ausência, porque sabe que o desejo do povo se renova na saudade. A ausência bem aplicada é como o silêncio numa música. Não é vazio, é parte da melodia, e sem ela tudo vira ruído. Por isso, aprenda a sair na hora certa. Nem antes demais para parecer frio, nem depois demais para parecer carente. Saia no auge e deixe que sintam sua falta, porque enquanto tentam entender por que você foi, começam a desejar que você volte. E quando você retorna, não volta como o mesmo, volta como o único. Parte 7. Crie dúvidas ao redor da sua verdadeira natureza. A mente humana é naturalmente inquieta diante do que não compreende. E é exatamente por isso que o mistério é uma das armas mais poderosas no arsenal psicológico de qualquer homem que deseja exercer influência. Maquiavel sabia disso. Para ele, o governante inteligente não deve ser completamente transparente. A previsibilidade é uma fraqueza, porque ela permite que os outros calculem, antecipem e, por fim, manipulem. Em contrapartida, a ambiguidade estratégica gera incerteza, e a incerteza paralisa. Pessoas previsíveis são fáceis de controlar, de colocar em caixas, de entender e de esquecer. Mas quem confunde, quem diz uma coisa e age de outra forma, quem surpreende no momento em que todos acham que sabem o que ele vai fazer, esse se torna inesquecível. Não por ser caótico, mas por ser inclassificável. Existe uma diferença entre o desorganizado e o enigmático. O primeiro é desleixado, o segundo é refinadamente imprevisível. O primeiro causa rejeição, o segundo provoca fascínio. Quando ninguém consegue decifrar exatamente o que você quer, quem você é ou até onde você pode ir, você passa a comandar um tipo especial de respeito. O respeito pelo mistério. Maquiavel compreendia que a dúvida é um território psicológico perigoso e, por isso mesmo, poderoso. Um homem que inspira dúvida não pode ser ignorado. Ele ocupa a mente alheia com perguntas que nunca se encerram. Ele é confiável? Ele é gentil ou apenas estratégico? Ele está se aproximando por interesse ou por afeto real? Essas perguntas, quando plantadas, germinam uma obsessão, porque o ser humano detesta o vazio interpretativo. O cérebro procura sentido, mesmo onde não há. E quem provoca esse vazio, ainda que sem dizer uma palavra, mantém as rédeas do jogo. Se você mostra tudo o que sente, tudo o que pensa, todos os seus planos e medos, você entrega o controle da sua narrativa. Você se torna um livro aberto. E livros abertos não prendem o olhar por muito tempo. O poder não está na exposição, está na sugestão. Está no olhar que não revela totalmente, na frase que termina com reticências, no gesto que pode ser interpretado de várias maneiras. O homem estrategicamente opaco se transforma em espelho. Cada um projeta nele o que quiser ver, e por isso todos se sentem atraídos. Schopenhauer diria que o mistério sustenta o desejo. Quanto mais se sabe, menos se deseja. O segredo mantém a chama. E na psicologia das relações, sejam elas de poder, sedução ou liderança, a chama é o elemento mais escasso e mais disputado. Um homem que se revela por completo apaga essa chama rápido demais. Um homem que insinua, que dá e tira, que se mostra e se esconde, esse mantém o fogo aceso por tempo indeterminado, e quem controla o tempo do desejo, controla quem deseja. Nunca mostre todas as suas cartas, nunca se explique demais, nunca facilite tanto a leitura que qualquer um possa prever a próxima linha da sua história. A verdadeira força está em provocar dúvida e manter a compostura. É isso que cria magnetismo, é isso que torna sua presença memorável. Porque o que não se compreende completamente nunca se esquece completamente. Parte 8. Use o desprezo como arma sutil. O desprezo é uma arma fria. Não faz barulho, não exige confronto, não precisa ser anunciado.
mas quando bem utilizado, tem o poder de destruir sem levantar um dedo. Maquiavel não diria para você humilhar publicamente um inimigo. Isso gera ressentimento e desejo de vingança. O conselho mais sofisticado é mais cruel. Trate-o como se ele não existisse. A ausência de atenção é a punição mais insuportável para quem depende da validação alheia para se sentir relevante. A psicologia por trás do desprezo é simples, mas brutal. O ser humano, por natureza, precisa ser reconhecido, precisa ser visto, precisa importar. Quando essa necessidade é negada, ele se fragmenta. E quanto mais vaidoso for o indivíduo, mais devastador será o efeito. E aqui está a genialidade da sutileza. Você não precisa agredir, apenas ignorar. O silêncio, a falta de resposta, o olhar que passa direto, tudo isso feito com precisão, destrói mais do que palavras afiadas. Porque o que machuca de verdade não é a crítica, é a indiferença. Schopenhauer via o desprezo como o mais alto grau de negação. Não se trata apenas de não gostar, trata-se de não reconhecer o outro como digno sequer de reação. E isso, para a maioria, é insuportável, porque enquanto há conflito, ainda há vínculo. Mas quando você despreza, você desfaz o vínculo. Você diz, sem precisar dizer, que a pessoa perdeu o valor até mesmo de ser combatida. Ela foi apagada da arena do seu interesse. E isso a destrói mais do que qualquer confronto direto. Homens de valor aprendem a usar o desprezo como escudo e como espada. Como escudo, para se proteger da mediocridade, recusando-se a reagir a provocações baratas, a críticas sem profundidade, a insultos de quem não merece sequer resposta. E como espada, para cortar laços que já não servem, para impor limites sem precisar de palavras, para silenciar situações que não merecem sua energia. Nietzsche diria: quem luta com monstros deve ter cuidado para não se tornar um. E por isso mesmo, a escolha de não lutar pode ser o gesto mais elevado de poder. O desprezo não é covardia, é domínio emocional. É a capacidade de discernir o que merece sua energia e o que merece apenas seu silêncio. Não reaja a tudo. Não se justifique o tempo todo. Não caia na armadilha da explicação compulsiva. Há mais dignidade em um olhar de desprezo do que em 1000 palavras defensivas, e há mais poder no homem que recua com firmeza do que no que entra em toda guerra que lhe é proposta. Porque aquele que despreza com elegância demonstra que seu valor é tão elevado que ele pode se dar ao luxo de ignorar. E isso é insuportável para quem vive da aprovação dos outros. Parte 9. Nunca seja acessível demais. O erro mais comum dos homens que desejam respeito é a disponibilidade excessiva. Estão sempre ali, sempre respondem na hora, sempre dizem sim, sempre prontos, sempre gentis, sempre abertos, e com isso, sem perceberem, esvaziam o próprio valor, porque o que está sempre ao alcance das mãos perde o encanto, e o que não se nega nunca será realmente desejado. Maquiavel já sabia. A raridade é um componente essencial do poder. Aquilo que se oferece demais não é valorizado, é usado, descartado e esquecido. Ser difícil não é arrogância, é estratégia. Acessibilidade total comunica urgência, carência, ausência de opções melhores. E o mundo, impiedoso como é, interpreta isso como fraqueza. O homem que está sempre disponível está dizendo: você é mais importante do que minha paz, minha agenda e meus objetivos. E o preço disso é alto, porque o respeito nasce da escassez e morre na abundância. O homem que aparece menos, mas com mais impacto, marca presença. Ele não precisa estar em todas as rodas, em todas as conversas, em todos os eventos. Ele escolhe, e essa escolha, essa seletividade, faz com que sua presença seja sentida com mais força. Quando ele entra, todos notam, porque ele não estava antes. E quando sai, todos lembram, porque ele não é comum, ele é raro. E tudo o que é raro é automaticamente mais valioso. Schopenhauer enxergava na solidão
uma virtude dos fortes, porque o homem forte não teme estar sozinho. Ele não precisa preencher cada espaço com companhia, cada minuto com conversa, cada dia com presença social. Ele sabe desaparecer. E nesse desaparecer, ele acumula força, ele se preserva, ele se regenera. O fraco busca ser visto o tempo todo. O forte sabe o valor de se esconder e aparecer apenas quando for estratégico. Nietzsche, por sua vez, acreditava que os grandes homens eram como cometas, visíveis por pouco tempo, mas inesquecíveis. E isso não é metáfora vazia. É psicologia profunda. O cérebro humano se acostuma ao que é constante e se encanta com o que é inesperado. A ausência, quando bem dosada, gera magnetismo. A presença constante, quando mal administrada, gera tédio. O segredo está no ritmo, e o ritmo certo é aquele que faz sua presença parecer uma dádiva, não uma obrigação. Portanto, aprenda a se ausentar. Aprenda a demorar para responder. Aprenda a dizer, não posso agora. Aprenda a assumir um pouco e depois reaparecer melhor. Isso não é jogo sujo, é refinamento psicológico. Porque aquele que nunca se esconde, nunca será buscado. E aquele que nunca se nega, nunca será valorizado. A disponibilidade em excesso é a ruína da autoridade. O homem que se preserva impõe respeito sem dizer uma palavra. Parte 10. Cative pela atenção, não pelo conforto. Todo homem que busca ser amado pelo conforto que oferece se tornará, cedo ou tarde, irrelevante. Porque o conforto é estático, previsível, entorpecente. Não exige nada, não desafia, não tensiona. E é justamente por isso que o conforto sozinho não cativa, adormece. A tensão, ao contrário, desperta. A tensão cria movimento, suspense, expectativa. E é esse desequilíbrio, esse leve desconforto emocional que mantém o desejo aceso, a atenção voltada, a mente envolvida. Maquiavel sabia que o poder nasce da capacidade de criar tensão controlada. O governante sábio, dizia ele, nunca deve ser completamente previsível nem absolutamente confiável. Deve manter uma aura de mistério, uma imprevisibilidade sutil que gere respeito e, às vezes, medo. Não o medo irracional, mas o medo de decepcionar, de perder o acesso, de ser excluído do campo de influência. Isso mantém as pessoas alertas, envolvidas, atentas a cada gesto, a cada nuance. No plano psicológico, o mesmo princípio se aplica. O homem que oferece apenas conforto torna-se invisível com o tempo. Ele se dissolve na normalidade, porque o cérebro humano, impulsionado por mecanismos ancestrais de sobrevivência, busca o estímulo, o inesperado, o que quebra padrões. O que seduz não é o que acalma, é o que agita. O que fascina não é o previsível, é o ambíguo. É a mistura sutil entre atração e provocação, elogio e desafio, presença e ausência. Nietzsche via no eterno retorno não apenas uma hipótese filosófica, mas um convite ao risco, ao desconforto necessário que impede a alma de se atrofiar. Ele entendia que a vida plena exige tensão, exige confronto, exige aquilo que incomoda, mas transforma. Da mesma forma, o homem que deseja ser admirado e desejado precisa abandonar a ideia de ser apenas agradável. Ele precisa ser incômodo, no bom sentido. Ele precisa ser aquele que mexe, que inquieta, que faz a outra pessoa pensar. O que será que ele quis dizer com aquilo? Essa dúvida é o berço do fascínio. Schopenhauer, ao estudar a oscilação eterna entre desejo e tédio, compreendeu que o conforto absoluto gera o que ele chamou de agonia da saciedade. Quando tudo é entregue, nada mais tem valor. Por isso, o homem sábio aprende a modular a entrega. Ele dá um pouco, depois se cala. Ele se mostra, depois recua. Ele elogia, mas não se rende. Ele tensiona,
E ao tensionar, mantém o interesse vivo, porque o desejo precisa de espaço, precisa de ausência, precisa de desafio. Cativar não é agradar. Cativar é criar uma experiência emocional intensa. É fazer com que sua presença gere impacto, memória, desconforto criativo. É ser o homem que nunca deixa o ambiente do mesmo jeito que encontrou, que mexe com os nervos, com os instintos, com a imaginação. Aquele que não se explica, que não se justifica, que não alivia a tensão só para ser aceito, porque ele entendeu: o conforto conquista amigos. A tensão conquista respeito. Parte 11. Seja misterioso. O segredo é sua arma mais forte. O mistério é uma das forças mais subestimadas do comportamento humano. Em um mundo onde todos gritam para serem vistos, o homem que permanece silencioso, que não se expõe em excesso, que guarda mais do que revela, torna-se uma presença que inquieta, que estimula a imaginação, que gera fantasias. O mistério não é ausência de expressão, é escolha estratégica do que não se mostra. E é isso que o torna irresistível, porque aquilo que está totalmente exposto perde o encanto, mas o que se esconde parcialmente torna-se objeto de projeção e desejo. Maquiavel, mestre da psicologia do poder, alertava: jamais revele completamente suas intenções. O príncipe sábio é aquele cujas decisões são imprevisíveis, cujos planos não estão acessíveis, nem aos mais próximos, porque previsibilidade é fraqueza. O inimigo pode antecipar seus movimentos. O mistério, ao contrário, paralisa, desarma, intriga. Ele não precisa ameaçar para ser perigoso. Sua ausência de explicação já é o suficiente para despertar medo ou fascínio. O homem misterioso não precisa se justificar. Ele deixa os outros tentarem decifrá-lo, e nesse processo, ele domina sem precisar controlar. A psicologia feminina, no fundo, entende esse jogo de forma instintiva quando um homem se despe emocionalmente no primeiro encontro, contando tudo sobre si, tentando provar valor por meio da transparência absoluta, ele mata o fascínio antes que ele nasça. Porque a mulher não deseja um manual de instruções, ela deseja um enigma vivo. Um homem que parece ter profundidades que não se alcançam de imediato, que provoca perguntas, não que entrega respostas prontas. Isso cria tensão emocional, expectativa, excitação. Nietzsche dizia que o que tem valor não se explica, se intui. A alma elevada é como uma obra de arte. Ela fala através do que não diz. Ela envolve pelo silêncio, pelo olhar, pela presença. É por isso que os grandes líderes, os grandes sedutores e os grandes sábios têm em comum o ar de quem guarda segredos. Eles não são secretos por fraqueza, mas por força, porque sabem que o mundo real é dominado não por quem fala muito, mas por quem fala pouco, e sabe exatamente o que não deve dizer. Schopenhauer também intuía essa verdade. A realidade, para ele, é uma ilusão moldada pela vontade, e é justamente ao esconder partes de sua vontade que o homem cria poder simbólico. Quando você não se entrega de imediato, você obriga o outro a imaginar, a criar versões suas na mente dele. E nenhuma versão criada por alguém é pequena, porque o inconsciente trabalha com exageros. É por isso que o homem que não se revela por completo pode se tornar, aos olhos de outra pessoa, maior do que ele realmente é. O mistério expande sua imagem, a exposição constante a reduz. Se você quer ser lembrado, pare de se explicar. Se quer ser desejado, pare de tentar ser compreendido. Deixe que te vejam parcialmente, que te ouçam fragmentado, que percebam apenas pedaços. A mente humana completa o resto. E na maioria das vezes, o resto que ela inventa é muito mais poderoso do que qualquer verdade que você poderia ter contado. Parte 12. Nunca seja reativo. O poder está na calma estratégica. A maioria das pessoas vive como pólvora molhada, reagem a qualquer faísca com explosões emocionais, defesas automáticas,
ou impulsos infantis. São prisioneiros do estímulo imediato, como se a vida fosse uma guerra de nervos em que vence quem grita mais alto ou responde mais rápido. Mas Maquiavel sabia o oposto. O verdadeiro poder pertence àquele que não reage, àquele que observa em silêncio, que calcula antes de agir, que permanece imperturbável mesmo sob provocação. Porque no mundo do poder, o primeiro a perder o controle já perdeu. Reatividade é previsibilidade, e previsibilidade é uma fraqueza mortal. Quando o mundo sabe como você reage diante de críticas, ataques ou elogios, ele te controla. Tudo o que precisa é apertar o botão certo, e você explode. O homem reativo não tem domínio, ele é dominado. Já o homem que responde apenas quando quer e da forma que escolhe se torna perigoso, porque ninguém sabe o que esperar dele. Ele desconcerta os outros com sua calma. Ele não entra no jogo emocional alheio. Ele muda o jogo, e isso é autoridade silenciosa. Nietzsche via a reatividade como uma marca do homem inferior. O espírito elevado, dizia ele, é aquele que não se deixa levar pelas tempestades da superfície, porque construiu raízes mais profundas. Ele sente, mas não se afoga. Ele observa, mas não se rende. E quando decide agir, sua ação é cirúrgica. Não há histeria nem urgência, apenas decisão. Um homem assim é como um felino caçando. Ele não corre atrás da presa que foge. Ele espera, analisa, escolhe o momento e acerta com precisão. A reatividade é do cão que late. A estratégia é da águia que voa em círculos até o instante exato. Schopenhauer, com sua filosofia do sofrimento inevitável, apontava que grande parte da dor humana vem da resistência inútil. Quanto mais reagimos, mais alimentamos o ciclo de dor. Mas se aprendemos a observar, sem nos fundir aos acontecimentos, nasce a liberdade interior. E com ela, o poder de escolher. O homem que não reage impulsivamente não é frio, é maduro. Ele já foi escravo de suas emoções e sobreviveu a elas. Agora ele as tem, mas não se confunde com elas. Isso é autocontrole. E autocontrole é, talvez, a qualidade mais atraente que um homem pode demonstrar, porque revela que ele domina a si mesmo e, portanto, pode dominar qualquer situação. O homem que não reage não está em fuga, está em comando, porque só reage quem está preso ao ego. Mas quem já não precisa provar nada não se abala, não se apressa, não se explica. Ele vê o ataque, mas não revida. Espera. Ele ouve a crítica, mas não devolve. Reflete. Ele recebe o elogio, mas não se derrete. Permanece. E quando fala, ninguém pensa que está reagindo, todos sentem que estão ouvindo uma sentença. Isso é poder psicológico. E só quem se conhece profundamente pode habitar esse lugar de força tranquila. Não se renda ao reflexo, domine a pausa, porque é no espaço entre o estímulo e a resposta que o homem se revela. E quem domina esse espaço, domina tudo. Parte 13. Nunca dependa da aprovação. O respeito está na indiferença. A necessidade de aprovação é a corrente invisível que prende milhões de homens. Eles vivem com a alma acorrentada ao olhar do outro, à validação dos pares, ao aplauso feminino. Cada atitude, cada palavra, cada escolha é moldada pelo desejo desesperado de serem vistos, reconhecidos, aceitos. Mas Maquiavel já alertava: quem vive para agradar não governa, serve. E no jogo do poder, o homem que busca agradar perde o respeito, porque a verdadeira autoridade nasce quando você não precisa mais da aprovação de ninguém. A sede por aceitação torna qualquer homem previsível, ansioso, vulnerável. Ele mede suas palavras com medo de desagradar. Ri de piadas que não acha graça. Diz sim quando queria dizer não. E pouco a pouco vai perdendo a própria identidade. Torna-se um reflexo do ambiente, não uma força que o transforma. Já o homem indiferente, aquele que caminha pelo mundo com o silêncio de quem sabe seu valor, carrega uma aura magnética. Ele não precisa convencer, apenas ser.
E por isso, paradoxalmente, é quem mais atrai respeito, admiração, desejo. Nietzsche dizia que o homem superior é aquele que vive de dentro para fora. Ele não se curva ao julgamento da maioria. Ele não busca o conforto da aceitação coletiva. Ao contrário, sente prazer em ser diferente, em incomodar, em perturbar a normalidade. Porque sabe que o que é comum é fraco e que só os que têm coragem de andar sozinhos podem chegar onde ninguém chega. Esse homem não pede permissão para existir. Ele impõe sua existência. E se alguém o desaprova, ele apenas continua. Porque sabe que o valor da sua caminhada não depende dos olhos que a acompanham. Schopenhauer foi ainda mais longe. Para ele, o desejo de ser amado, compreendido ou aprovado é uma forma sutil de fraqueza espiritual, porque parte da ilusão de que o outro pode nos dar aquilo que só se conquista por dentro. O homem maduro aceita sua solidão como parte da vida. Ele não a teme, ele a cultiva, porque é no silêncio da solidão que ele escuta sua própria voz. E quem escuta a si mesmo com clareza não precisa mais ouvir os aplausos do mundo. Maquiavel sabia que a aprovação é uma moeda frágil. Hoje ela é dada, amanhã retirada. Um líder que se sustenta apenas no favor do povo cai ao primeiro sinal de insatisfação. Mas aquele que constrói respeito com base na firmeza, na consistência, na coragem de desagradar quando necessário, esse permanece. Porque ele não é querido, é temido. E na lógica do poder, o medo silencioso sempre vence o amor inconstante. Não se engane. Buscar respeito é diferente de implorar por aceitação. O respeito nasce quando você mostra que pode seguir mesmo sozinho, que sua paz não depende de likes, de palmas, de companhia, que você tem um mundo interno tão forte que o externo só é bônus, nunca necessidade. E isso, no fim, é o que realmente atrai, porque vivemos em um mundo carente, onde todos pedem atenção. O homem que não pede nada se torna raro, e tudo que é raro se torna precioso. Portanto, abandone o vício da aprovação, seja cordial, mas não carente. Seja gentil, mas não submisso. E se alguém te desaprovar por ser quem você é, sorria em silêncio, porque isso é a maior prova de que você finalmente está livre. Parte 14. Nunca dê tudo de si. O mistério é sua arma mais forte. O erro fatal de muitos homens está em acreditar que quanto mais entregam, mais serão valorizados. Expõe suas ideias, sua história, seus sentimentos, seus desejos, como se transparência total fosse sinônimo de conexão. Mas a alma humana não se fascina pelo que é completamente revelado. O encanto nasce no que é sugerido, não no que é dito. O mistério é a cortina que mantém o interesse aceso, e Maquiavel, com sua precisão cirúrgica sobre o poder, já ensinava: jamais revele tudo. Quem mostra todas as cartas perde o jogo antes mesmo de começar. Um homem que se despe emocionalmente logo no início, que revela seus traumas, seus medos, seus sonhos, com urgência ansiosa, não inspira respeito, inspira pena. Porque a vulnerabilidade só é atraente quando vem de alguém forte, e o forte é aquele que sabe guardar, que compartilha pedaços, nunca o todo, que deixa brechas, nunca escancara. É o homem que fala pouco, mas, quando fala, o mundo para, que parece ter histórias que ninguém conhece, cicatrizes que ninguém viu, verdades que ninguém ousa perguntar. E por isso ele fascina. Nietzsche via o mistério como um atributo dos grandes espíritos. Não o mistério teatral forçado, mas aquele que nasce da complexidade verdadeira. O homem profundo é difícil de decifrar, não porque se esconde, mas porque é vasto, porque seu silêncio diz mais do que 1000 palavras, porque sua mente opera em níveis que a maioria nem alcança, e essa densidade cria uma presença enigmática que incomoda e atrai ao mesmo tempo. O homem misterioso é um enigma que o mundo deseja decifrar, e é justamente isso que o mantém no centro da atenção. Schopenhauer, com seu olhar sombrio,
Entendia que a vida é feita de representações e que aquele que se mostra demais perde o controle sobre sua própria imagem. Um homem que entrega tudo perde valor, porque o que é totalmente conhecido se torna banal. Em contrapartida, o que é parcialmente velado se torna inesquecível. O mistério protege, preserva, valoriza. Ele é o escudo invisível da autoridade, o véu que impede o desgaste da sua presença. E o que muitos não compreendem é que revelar menos não é mentir, é preservar o sagrado. Maquiavel sabia que o poder se sustenta na dúvida. O príncipe eficaz não é aquele que se explica o tempo todo, mas o que deixa os outros inseguros sobre suas intenções. Porque quando você não entrega tudo, os outros projetam o que desejam em você. Eles te imaginam maior do que é, mais profundo, mais raro. E essa projeção é mais poderosa do que qualquer confissão sincera. O mistério dá margem ao mito, e o mito governa melhor do que o homem comum. Portanto, nunca dê tudo de si. Não porque você não tem o que dar, mas porque quem dá tudo perde o controle. Seja claro, mas nunca previsível. Seja acessível, mas nunca decifrável. Diga verdades, mas guarde segredos. E se perguntarem, mas por que você não fala mais sobre você? Apenas sorria. O que é valioso demais para ser exposto deve ser guardado, porque o homem que sabe se preservar torna-se inesquecível. E no fim, o poder está não em se mostrar, mas em se fazer sentir, mesmo em silêncio.